nós vinhamos jogando bem, só que infelizmente o resultado da vitória não estava vindo. Mas hoje, graças a Deus, eu pude sair do campo aí. O time total me deu confiança aí para mim fazer meu trabalho aí. E graças a Deus eu consegui fazer um gol para ajudar a minha equipe. Ah, com certeza, né, cara? Até que a gente precisava dessa vitória aí, né, cara? Então o Thiago resolveu colocar dois centroavantes aí. Até para quando a bola chegar ali, alguém chegar e ter a oportunidade e poder empurrar ela para trazer. E eu, graças a Deus, fui feliz, ela sobrou para mim e eu pude guardar. Um jogo típico, né, cara, de segunda divisão mesmo. Mas faz parte disso aí, né, cara? Eu fico muito feliz mais uma vez aí, de ter ajudado a equipe aí e vamos seguir em frente trabalhando, porque não tem nada a ver isso, né? A gente vai trabalhando, né, cara? Vai esperando a oportunidade. E a minha não é diferente, a minha chegou hoje e eu pude, com certeza aí, eu pude dar conta do recado, ter ajudado a equipe aí, mas não tem nada definido, eu vou seguir trabalhando aí, procurando meu espaço aí, respeitando meus companheiros e a vida continua. Com certeza, dá uma confiança maior aí, né, para trabalhar forte durante a semana aí. E domingo, descansar agora bastante, porque domingo aí já temos outra disputa aí grande aí, e vamos trabalhar. Um abraço pra você, Pensa. Obrigado. Bom, Fabrício, bom a todos os meus amigos que estão presentes aqui. Primeiro, antes de responder qualquer pergunta, eu gostaria de agradecer de maneira geral o empenho de todos os atletas, o empenho da comissão técnica, o empenho da nossa direção para nos colocar em campo. A gente sabe que não é fácil você gerenciar um clube de futebol do interior do estado na segunda divisão, e nós estamos rigorosamente com tudo em dia, né? Estamos tendo boa estrutura de trabalho. E realmente esse momento ele era bem delicado para a gente, pois nós não estávamos dando o resultado que a direção e o torcedor merecia. E vimos até jogando bem, só que nós estávamos conseguindo construir as vitórias. Então, hoje o mais importante, independente da atuação que a gente teve, foi a vitória, né? Porque assim a gente começa a retomar a confiança aquela que estava um pouco perdida, para que a gente possa construir realmente um segundo turno melhor que foi o primeiro. A nossa ideia com 3 zagueiros, 4 jogadores no meio campo, 6, né, com os 2 alas, era justamente a gente ter um volume maior no meio campo e também aumentar a estatura do nosso time. Até porque lá em Rio Grande, o São Paulo ganhou da gente na bola aérea, né, fizeram 2 gols oriundos de bola aérea e a gente acabou sofrendo e sabia que aqui nesse campo mais apertado eles provavelmente iriam insistir muito na bola aérea e também insistiram, né? A gente tentou fazer um contraveneno através disso, desde o primeiro instante já tentando arremessar a bola alta dentro da área deles, só que nosso time ficou um pouco previsível e não ficou criativo, né, como a gente gostaria, criamos pouco no primeiro tempo. E o encaixe de marcação de São Paulo foi bastante fácil, né, então a gente acabou se tornando muito previsível, como eu falei anteriormente. Para o segundo tempo, né, a ideia realmente era tentar abrir um pouco mais o time. A gente viu que os 3 zagueiros deles não estavam saindo de trás, então não precisava ter um jogador de flanco justamente para acompanhar a subida de algum zagueiro como o stopper. Então eu segurei com 2 jogadores de referência lá em cima. O Marcão é um jogador que tem muita força física, um jogador que tem uma força física acima do normal, prende fácil a bola, foi abençoado com o gol, mas o gol construído através, né, da saída de um zagueiro de trás, através da entrada de um outro jogador de criatividade, que foi o caso do João Kleber, que ajudou a construção de jogadas junto com o Chiquinho e com o Thiago Correia, que fizeram uma ótima partida. E aí no final, com a lesão do Pelé, né, a gente optou por fortalecer essa bola alta através do Wagner, né, que é um lateral, um zagueiro que joga ali, entrou bem. A gente fez uma linha de 4 defensores com o da Silva, o Sandro, o próprio Wagner e o Macaé, com o Rangel fixo. E a proposta era se defender, sair do contra-ataque. Podíamos ter ampliado com uma chance clara do Thiaguinho no final ali. E como eu falei anteriormente, sabe, o mais importante nesse momento onde a desconfiança era grande é a gente vencer, independente da proposta que a gente teve, independente das circunstâncias que a gente enfrentou, vencer porque nós precisávamos para a nossa autoestima isso, né, para resgatar a autoestima do grupo, para realmente mostrar que aquela equipe que teve 9 partidas invictas no início da competição, essa equipe não é um cavalo paraguaio, né, essa equipe realmente tem potencial. Talvez ela não tenha a característica essencial de uma segunda divisão que se tem como média, ou seja, times de muita pegada, muita força, mas é um time que dentro das suas características ele tem muita doação, né? Jogadores que estão dentro do campo, em nenhum momento não se doaram ao extremo. A gente sai hoje muito cansado de campo, então ressaltar isso, ressaltar todas as pessoas que estão colaborando conosco, porque é um momento de retomada de confiança e a gente acertar o passe rumo à nossa classificação. É uma
opção, né? Nós temos que ver muito o contexto do jogo e o adversário, né? Para a gente possa escalar esses dois jogadores juntos. Até porque eu, particularmente, prefiro sempre um jogador de mais mobilidade, de mais velocidade, de flanco de campo, e o outro jogador mais centralizado, com uma chegada forte dos meias de trás, com a presença de um lateral ou dois, às vezes, ao mesmo tempo. Nós temos que reavaliar agora, ver, né, como é que a gente vai, quem a gente vai ter realmente à disposição para o contra 14 de jogo, que é uma outra proposta. A gente sabe o contexto, né, anímico dessa partida que se formou aqui no primeiro jogo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é um jogo que nós precisamos entrar com 11 e terminar com 11 na quebra-tempo. Esse é o primeiro passo. Então a presença no Marcão pode ser que ocorra, mas vamos analisar primeiro como é que vem o 14, como é que vai ser o jogo deles hoje, né, para ver qual que é a escalação que eles podem vir para depois a gente organizar a nossa formatação tática. De maneira boa para administrar, até porque quando a gente vence e tem esses reforços e vence, pouco se abre espaço para qualquer dúvida em relação à qualidade desses atletas. Vocês mesmos viram a qualidade do Thiago Correia, um jogador que agrega muito. Da Silva também é um jogador de muita voluntariedade, um jogador rápido, né, um zagueiro que é difícil de encontrar. E a gente fica feliz porque o nosso grupo ele é pequeno, né, sempre foi pequeno. Então a gente sofreu com a sequência dos jogos, sofreu com desgaste físico, sofreu com algumas lesões, sofreu com os cartões. E na hora que a gente precisava manter a regularidade, a gente sofreu com isso. Né? Essas 3 derrotas também tem um componente dessa sequência de jogos que acabaram pesando. E eu sempre relembrei, Fabrício, que desde o princípio nós tínhamos que ter um grupo grande para que a gente pudesse manter a regularidade quando fosse preciso. E quando a gente tem um grupo maior agora, a gente pode até proporcionar algum revezamento de atletas, porque o estado de cansaço que vem o Kelso, que vem o Chiquinho, que vem alguns jogadores que vêm jogando todas as partidas é bastante grande. E não só o estresse físico, como o estresse emocional também. Porque essas 3 derrotas têm uma carga de estresse emocional bastante grande que nós temos que levar em consideração nesse momento. Mas independente disso, eu acho que nós ainda temos que contratar, temos que trazer mais um jogador de meio campo, mais um volante. Temos que trazer no mínimo mais um atacante, ou 2 atacantes, que seria o ideal, para a gente ter um grupo aí de 26, 27 jogadores no mesmo nível, que aí sim a gente pode buscar algo mais na competição. Mas lógico, pensando passo a passo, pensando jogo a jogo, como sempre foi, dentro da humildade que nós temos que ter, né, porque a gente voltou a ser um time mais humilde, marcando o adversário. Eu mesmo mudei o layout aí para que a gente tivesse essa imagem de simplicidade. Isso que a gente quer passar para o torcedor. Independente dos resultados negativos, a equipe vem treinando bem, a equipe vem dando resposta. Os homens que estão aqui são homens de caráter, que quando sofreram com as derrotas, né, eles assimilaram essa carga negativa. O vestiário estava pesado e em nenhum momento houve algum jogador fugindo da responsabilidade. Então, a gente sabe que essa vitória agora pode dar um novo ânimo, vai dar um novo ânimo para que a gente possa buscar algo melhor na competição. A gente, desde que iniciou esse trabalho em setembro do ano passado, na montagem do grupo, nós buscamos um perfil de grupo. Um grupo onde tivesse jogadores maduros, experientes, jogadores com muita ambição. Marcar um jogador desse, de ambição, que busca seu espaço, de força física, né? E a gente conseguiu realmente casar esses 2 fatores, esses 2 componentes. Agora, o mais importante, Paulo, que a gente fez uma boa pré-temporada, é que a gente trabalhou forte esses dias todos, a gente não fugiu do trabalho. E quando o trabalho é feito de maneira correta, isso passa confiança para o grupo dentro do vestiário. Isso une o grupo. Não é só um resultado positivo que une o grupo, o dia a dia une o grupo. E a confiança que existe, essa reciprocidade da comissão técnica, da equipe de apoio, né? Quando eu falo equipe de apoio, eu tenho que citar necessariamente o Renan, que é um cara que na semana foi ao vestiário pela primeira vez e pediu de maneira simples que a equipe tivesse um pouco mais de doação. Né? E todos entenderam como o Renan se manifesta tão poucas vezes no vestiário, quando ele fala, ele resolve o problema de todo mundo, né? Ele é ouvido também. Então a gente tem esse comprometimento com todas as pessoas, comprometimento com a nossa direção, através do Júlio César Alzani, nosso diretor de futebol e presidente, que a gente sabe que precisa de apoio, a gente precisa que o torcedor venha nos incentivar mais. Então esse coletivo não é só do time e da comissão técnica, é das pessoas de apoio, da direção, é do torcedor. Nós temos que criar uma sinergia maior com o nosso torcedor, para que a gente possa pensar em algo maior. A gente vai jogar fora, Paulo, e jogar fora de casa é complicado. O Fabrício esteve lá em Pelotas no último jogo e eu fui expulso uns 15 minutos pelo técnico adversário. Né? E aí as pessoas são passíveis fora de casa, o torcedor lá entende que se esconda a bola, que o adversário joga bola para dentro do campo, que se provoque a confusão. E quando a gente tenta, né, dentro das nossas limitações, fazer algumas situações fora do campo para tentar vencer o jogo também, porque também é do jogo na segunda ano, a gente é criticado. Né? Tem torcedores que criticam, não pode esconder bola, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas infelizmente as armas que são dadas para a gente são essas. Então a gente tem que
criar uma sinergia com o torcedor entenda que a gente está começando um trabalho, que ninguém sobe para a primeira divisão na primeira fase, que tem que se classificar em primeiro a sexto, se estando classificado de primeiro a sexto, não tem diferença nenhuma para a segunda fase, e aí sim, pensar passo a passo para que a gente possa crescer durante a competição. Saulo, eu acho que o torcedor rio-grandense é um torcedor muito sofrido, ele ficou muito tempo sem futebol, né? E nesse tempo que ele ficou sem futebol, ele desaprendeu a torcer. Ele aprendeu a observar, porque ele não tinha mais time para torcer, o seu time estava fechado. Então ele começou somente a observar os jogos. E vem aqui hoje muito mais como um espectador, né, de maneira geral, como espectador do jogo. E é natural a impaciência do torcedor, porque ele quer ver seu time vencer. Agora, essa cultura de torcer pelo clube, isso aí tem que ser recriado. Né, recriado através de uma nova safra de torcedores, de jovens, de crianças, para que a gente possa realmente ativar outras pessoas a virem, como se faz em outros clubes, né, com torcidas organizadas. Nós temos uma torcida organizada que era mais atuante nos anteriores, esse ano está um pouquinho distante, a gente espera que eles retornem, nos ajudem, incentivem, porque a gente precisa dessa ligação com o torcedor.